Você já contou um sonho para alguém e saiu da conversa sentindo que perdeu algo? Não porque a pessoa foi cruel, não porque ela criticou abertamente, mas porque houve uma hesitação de meio segundo antes do entusiasmo. Uma pergunta que soou mais como dúvida do que como interesse. Mas que veio logo depois do que bonito. E você que entrou naquela conversa cheia de fogo, saiu com o fogo pela metade, sem entender exatamente o que havia acontecido. Ou você já contou um plano antes de executá-lo e ele nunca saiu do lugar. Você falou tanto sobre o que ia fazer que o falar virou um substituto para o fazer. A energia que deveria ir para a ação foi toda para a narrativa. E o plano ficou exatamente onde estava antes de você começar a contar. Ou pior, você já contou algo em confiança e viu esse algo chegar de volta até você transformado, distorcido, usado de uma forma que você nunca imaginou quando abriu a boca? Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, esse vídeo foi feito para você. Hoje eu quero te falar sobre um dos ensinamentos mais práticos e menos discutidos da Bíblia, o silêncio estratégico. A sabedoria de guardar em vez de divulgar, de agir antes de anunciar, de proteger o que é precioso até que esteja suficientemente forte para sobreviver à exposição. Não é segredo por medo, não é fechamento por insegurança, é discernimento sobre o que compartilhar, com quem e em que momento. Fica comigo até o final. O que você vai aprender aqui pode ser a diferença entre o seu próximo sonho virar realidade ou ficar para sempre no estágio de conversa. Se esse tema está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora e ativa o sino para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, você já contou um plano antes da hora e se arrependeu? Escreve sim ou não aqui embaixo. Agora vamos à história. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Marcelina. Marcelina tinha 47 anos. Era técnica de enfermagem há 18 anos, num hospital público em Belo Horizonte. Mulher de fé sólida, mãe de 2 filhos já adultos, separada há 5 anos. Alguém que havia construído cada conquista da sua vida com muito esforço e pouco reconhecimento. Durante 2 anos, Marcelina havia desenvolvido em silêncio um projeto que era ao mesmo tempo profissional e pessoal. Ela havia observado, dentro do próprio hospital onde trabalhava, uma lacuna enorme no acompanhamento emocional de pacientes oncológicos. Havia estudado por conta própria, havia feito cursos noturnos, havia elaborado uma proposta detalhada para um programa de humanização do atendimento que poderia ser implementado sem custo adicional significativo para o hospital. Era o projeto mais ambicioso que ela havia concebido na vida. E ela havia chegado a um ponto onde sentia que estava pronta para apresentá-lo à direção. Mas antes de fazer isso, numa tarde de sexta-feira, animada depois de completar a última revisão do documento, Marcelina cometeu o que ela mesma descreveria depois como o erro mais caro da sua carreira. Ela contou para 3 colegas de trabalho, não em detalhes, apenas o conceito geral, o suficiente para compartilhar a empolgação, e as colegas reagiram com entusiasmo genuíno, ou pelo menos com o que parecia entusiasmo genuíno. Na segunda-feira seguinte, quando Marcelina chegou ao trabalho, descobriu que uma das colegas havia agendado uma reunião com a direção do hospital para a terça-feira. O assunto da reunião? Uma proposta de programa de humanização do atendimento a pacientes oncológicos. Marcelina ficou em choque, confrontou a colega. A colega disse que havia tido a mesma ideia há tempos e que a conversa de sexta-feira havia sido apenas coincidência. A proposta apresentada na terça-feira era uma versão simplificada e menos elaborada do que Marcelina havia desenvolvido. Mas chegou primeiro. E na dinâmica corporativa, quem chega primeiro raramente precisa provar que chegou primeiro. Marcelina ficou 2 anos vendo o projeto que havia concebido e desenvolvido sendo implementado com o nome de outra pessoa, com crédito de outra pessoa.
com a promoção indo para outra pessoa. Ela me procurou com uma mistura de raiva, dor e uma pergunta que ficou ecoando por meses. Eu fiz algo errado em confiar? Ou fiz algo errado em contar antes da hora? A resposta a essa pergunta mudou a forma como ela operava no mundo. E pode mudar a sua também. A Bíblia tem mais a dizer sobre o uso da boca do que sobre qualquer outro tema prático de comportamento humano. E muito do que ela diz tem implicações diretas para a questão de quando falar e quando guardar silêncio. O livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 11 diz: "O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a retém e a acalma." A tradução mais literal do hebraico para esse versículo é ainda mais direta. O tolo derrama todo o seu espírito, mas o sábio o guarda até o fim. Derramar todo o seu espírito. É exatamente isso que acontece quando você conta tudo antes da hora. Você derrama a energia, o entusiasmo, a visão, antes que eles tenham tido tempo de se transformar em algo concreto e resistente. O livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz: "Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias." Guardar a boca não é sobre medo ou fechamento. É sobre proteção. A alma que foi guardada da angústia, de ver seus planos destruídos antes de nascerem, de ver suas visões diminuídas antes de crescerem, de ver sua energia drenada antes de produzir. O livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 8, ensina que há um tempo para cada coisa. Um tempo para guardar silêncio e um tempo para falar. Um tempo para abraçar e um tempo para se afastar. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que foi plantado. Há um tempo para os seus planos ficarem em silêncio e um tempo para serem anunciados. A sabedoria está em discernir qual é o momento certo para cada um. E o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19, descreve Maria com uma das mais belas imagens de silêncio estratégico da Bíblia. Maria, porém, guardava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. Maria havia recebido um dos maiores anúncios que qualquer ser humano já recebeu, e ela o guardou. Não por medo, por sabedoria, por entender que havia coisas que precisavam crescer na intimidade antes de serem expostas à luz pública. Quero te levar agora a uma das histórias bíblicas mais ricas sobre o custo de falar antes da hora. A história de José do Egito, mas sob um ângulo que raramente é explorado. José tinha 17 anos quando Deus lhe deu 2 sonhos poderosos. No primeiro, os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Eram sonhos claros de liderança, de propósito, de um destino extraordinário. E José contou para os irmãos, contou para o pai. O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, diz que quando José contou o sonho para os irmãos, eles o odiaram ainda mais. Versículo 8, e os seus irmãos lhe disseram: "Reinarás tu sobre nós? Dominarás tu sobre nós?" E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Agora, para um momento, José havia recebido uma visão genuína de Deus. Aqueles sonhos eram verdadeiros e se cumpririam exatamente como foram revelados. O problema não era o sonho. O problema era a escolha de com quem, como e quando compartilhar. Os irmãos de José já estavam com ciúme dele antes dos sonhos, porque o pai o amava de forma especial. Quando José compartilhou os sonhos com eles, não estava pedindo conselho. Estava consciente ou inconscientemente anunciando sua superioridade a pessoas que já tinham razões para ressentimento. O resultado foi que a revelação prematura do sonho se tornou o gatilho para a série de eventos que levaria José à escravidão e à prisão. Isso não significa que os sonhos eram errados. Significa que havia um tempo para aqueles sonhos serem revelados.
E aos 17 anos, num contexto de rivalidade fraterna, aquele não era o tempo. A sabedoria que José desenvolveu ao longo dos 13 anos de escravidão e prisão incluiu, entre muitas outras coisas, aprender a guardar. Aprender que nem toda visão precisa de audiência imediata, que alguns sonhos precisam crescer em silêncio antes de serem fortes o suficiente para sobreviver à exposição. Quando José finalmente revelou sua identidade aos irmãos no Egito, décadas depois, ele não fez um discurso antecipado sobre o que ia acontecer. Ele agiu, ele executou. E só então, do lugar de quem havia realizado e não apenas sonhado, ele falou. A sequência certa é sonhar, guardar, executar, revelar. Não sonhar, revelar. Esperar que outros acreditem enquanto você ainda não executou. Se José ilustra o custo de falar antes da hora, Neemias ilustra o poder de guardar até o momento certo. Neemias havia recebido uma visão clara de Deus. Reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas há décadas, símbolo da desolação e da vulnerabilidade do povo. Era uma visão enorme, perigosa, com opositores poderosos que fariam tudo para impedi-la. E o que Neemias fez antes de começar? O livro de Neemias, capítulo 2, versículos 11 ao 16, descreve algo extraordinário. Neemias chegou a Jerusalém e durante 3 dias não disse nada a ninguém sobre o que havia ido fazer. Levantou de noite com poucos homens e inspecionou os muros em silêncio. Versículo 16. E os magistrados não sabiam aonde eu fora nem o que eu fizera, pois até então nada havia declarado aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Neemias não contou o plano enquanto estava avaliando a situação. Não anunciou a visão enquanto estava ainda construindo a estratégia. Não pediu apoio enquanto não entendia completamente o que estava enfrentando. Por quê? Porque ele sabia que havia opositores. Havia Sambalate e Tobias, que fariam tudo para ridicularizar e impedir a obra. E Neemias sabia que um plano revelado prematuramente dá aos opositores tempo para se organizar contra ele. Quando Neemias finalmente falou, no capítulo 2, versículo 17, ele não apresentou uma ideia vaga que ainda estava sendo formada. Ele disse: Vós vedes a miséria em que nos achamos. Vinde e edifiquemos os muros de Jerusalém. Ele havia avaliado, havia planejado, havia orado, havia obtido recursos e só então chamou outros para a ação. O resultado, o versículo 18 diz que o povo respondeu: Levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as suas mãos para a boa obra. Quando você fala do lugar de quem já avaliou, já planejou, já está pronto para agir, as pessoas respondem de forma completamente diferente do que quando você fala do lugar de quem ainda está sonhando em voz alta. Neemias construiu os muros de Jerusalém em 52 dias, um feito que parecia impossível, e uma parte do segredo desse feito estava no silêncio estratégico que precedeu a ação. Para quebrar um padrão, você precisa entender de onde ele vem. E o padrão de contar os planos antes da hora tem raízes muito específicas que vale examinar com honestidade. Primeira raiz, a necessidade de validação externa. Há uma parte de nós que precisa que alguém de fora confirme que o que estamos planejando é bom, é válido, é possível, especialmente quando o plano é grande e o medo de falhar é real. Compartilhar o plano é uma forma de buscar essa confirmação antes de correr o risco da ação. O problema é que validação externa não substitui a convicção interna. E quando você busca nos outros a certeza que precisa encontrar em Deus e em você mesma, você se torna dependente de uma fonte que nem sempre vai estar disponível ou disposta a dar o que você precisa. Segunda raiz, o prazer antecipado da identidade futura. Contar o plano dá a sensação de já ser a pessoa que vai executar o plano.
você ainda não abriu o negócio, mas ao contar que vai abrir, por um momento você já é a empresária. Você ainda não terminou o curso, mas ao contar que está fazendo, por um momento você já tem o diploma. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que esse prazer antecipado frequentemente reduz a motivação para executar, porque o cérebro recebe parte da recompensa social da conquista através do ato de anunciar. E isso diminui o impulso para fazer o trabalho real, que produziria a recompensa completa. A Bíblia chegou a essa conclusão milênios antes da psicologia comportamental. Quem derrama todo o seu espírito perde a energia que o espírito continha. Terceira raiz, a expectativa de responsabilidade coletiva. Ao contar o plano, você inconscientemente distribui a responsabilidade. Se eu contar que vou fazer e não fizer, as pessoas vão cobrar. E essa cobrança vai me manter comprometida. Mas essa estratégia raramente funciona como esperado. A responsabilidade que vem de fora geralmente gera resistência, não comprometimento. A responsabilidade real vem de dentro, do compromisso que você faz com Deus e com você mesma, não da pressão social criada pelo anúncio público. Quarta raiz, o simples prazer da partilha. Às vezes você conta porque está empolgada e quer dividir a alegria. Isso é humano e genuíno, mas nem toda alegria precisa de audiência imediata. Algumas alegrias ficam mais inteiras quando guardadas por mais tempo. Maria guardou no coração. Não porque não havia alegria, havia a alegria mais extraordinária que qualquer ser humano já viveu. Mas ela entendeu que aquela alegria específica precisava de proteção antes de precisar de audiência. Quero ser específica sobre os mecanismos pelos quais contar antes da hora prejudica os seus planos, porque entender o mecanismo te ajuda a resistir ao impulso. Primeiro mecanismo, a energia do sonho é drenada. Todo sonho tem uma energia interna que o sustenta na fase inicial, antes que a execução produza resultados visíveis. Essa energia é como combustível para o foguete no momento do lançamento. É intensa, é concentrada, é necessária. Quando você conta o sonho repetidamente antes de executar, parte dessa energia é convertida em narrativa. A força que deveria mover o foguete para frente é usada para alimentar a conversa, e o foguete fica mais pesado e com menos combustível ao mesmo tempo. Segundo mecanismo, as dúvidas dos outros se instalam antes que você tenha evidências para rebatê-las. Toda pessoa que você conta tem uma reação. Mesmo as que querem o seu bem têm limitações de visão que podem contaminar a sua fé no projeto. Uma pergunta que revela ceticismo, uma experiência de fracasso próprio que ela projeta no seu plano, uma comparação com algo que não funcionou. Quando você conta cedo demais, você não tem ainda os resultados iniciais que tornam a fé mais fácil de manter diante do ceticismo alheio. Você está vulnerável. E o ceticismo alheio, mesmo bem intencionado, pode ser devastador nessa fase. Terceiro mecanismo. Os opositores recebem tempo para se organizar. Nem todo mundo que ouve seus planos torce por você. Alguns, como Sambalate e Tobias no tempo de Neemias, vão usar a informação para criar obstáculos. Podem ser colegas de trabalho com interesses concorrentes, como no caso de Marcelina. Podem ser pessoas que se sentem ameaçadas pela sua possível ascensão. Podem ser simplesmente pessoas que não querem ver você crescer por razões que têm a ver com a vida delas. Informação é poder. Quando você distribui informação prematuramente, distribui poder sobre o seu projeto para pessoas que podem não usá-lo a seu favor. Quarto mecanismo. O julgamento antecipado define o que é possível. Quando você anuncia um plano e recebe ceticismo, há um risco real de que você comece a executar, já carregando o peso do julgamento alheio. Em vez de agir com liberdade, você age tentando provar algo.
Em vez de aprender com os erros do processo, você se defende deles porque já foram antecipados por quem duvidou. Executar em liberdade é muito mais poderoso do que executar em defesa. Silêncio estratégico não é segredo permanente, não é fechar-se para todo mundo para sempre. Há momentos onde falar é não apenas permitido, mas necessário. Quando você precisa de conselho de alguém com mais experiência do que você. Há uma diferença entre compartilhar um plano para validação emocional e compartilhar para receber orientação concreta de alguém que tem conhecimento que você não tem. O primeiro drena, o segundo constrói. Neemias não foi sozinho. Ele havia falado com o rei Artaxerxes antes de partir, havia obtido cartas de autorização, havia pedido recursos. Isso não era falar antes da hora, era construir a estrutura necessária para a ação. Quando você precisa de parceiros para executar. Alguns projetos exigem colaboração, e colaboração exige comunicação. Mas há uma diferença entre selecionar com cuidado as pessoas que precisam saber para que o projeto aconteça e contar de forma ampla e indiscriminada porque você está empolgada. Neemias envolveu as pessoas certas no momento certo, não todos, os que precisavam saber para que a obra acontecesse. Quando o projeto já está suficientemente avançado para sobreviver ao ceticismo. Há um ponto no desenvolvimento de qualquer projeto onde ele já tem evidências suficientes de viabilidade para sobreviver às dúvidas alheias. Onde você já tem resultados iniciais que falam por si mesmos. Onde a fé no projeto não depende mais da aprovação de outros, porque já está sustentada pela realidade. Esse é o momento de falar, não como anúncio do que vai fazer, como relato do que está fazendo e do que já produziu. Quando Deus especificamente te dirige a compartilhar. Há momentos onde Deus usa o compartilhamento como parte do processo, onde falar é um ato de fé que Ele está pedindo, mas esses momentos são específicos, direcionados e vêm com uma clareza interior que é diferente do impulso de contar por empolgação ou ansiedade. Aprender a distinguir entre o impulso humano de compartilhar e a direção divina de compartilhar é parte do crescimento espiritual. Quero voltar a Maria, porque ela é o modelo mais poderoso de silêncio estratégico que a Bíblia apresenta. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19, diz que Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. E no versículo 51, após o episódio em que o jovem Jesus ficou no templo, o mesmo registro. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Maria havia recebido uma revelação que mudaria para sempre o curso da história humana. Havia sido visitada por um anjo, havia concebido pelo Espírito Santo, havia recebido a promessa de que o filho que carregaria seria o Filho do Altíssimo. E ela guardou, não porque não havia ninguém com quem falar. Ela foi a Elizabeth, sua prima, e aquele encontro foi profundamente significativo. Mas o que guardou, guardou. O que compartilhou, compartilhou com discernimento, com quem precisava saber, no momento certo. A palavra grega usada para ponderando é simbalo, que significa literalmente juntar, colocar junto, comparar. Maria estava ativamente processando, comparando, integrando. O silêncio não era passivo. Era um trabalho interior profundo de entender o que havia recebido. Guardar no coração não é guardar por medo, é guardar por respeito ao que foi confiado a você. Por entender que algumas coisas precisam de tempo interior antes de estarem prontas para o mundo exterior. Há sonhos que Deus plantou em você, que ainda estão na fase de serem guardados e ponderados, que ainda não estão prontos para a audiência, que precisam crescer em silêncio antes de serem fortes o suficiente para sobreviver à exposição. Honre esse processo. Maria honrou, e o que ela guardou mudou o mundo. Quero te dar agora ferramentas práticas para desenvolver essa disciplina na sua vida. Ferramenta 1, o teste dos 90 dias.
Para qualquer plano novo ou sonho que você receber, pratique guardá-lo por 90 dias, antes de contar para qualquer pessoa além de Deus. Use esse período para orar, planejar, avaliar, dar os primeiros passos. Só depois de 90 dias de ação silenciosa, avalie-se e com quem vale compartilhar. Você vai descobrir que alguns planos ganham força incrível nesse período. Outros se revelam como impulsos passageiros que não resistiriam ao peso da exposição de qualquer forma. Nos dois casos, você ganhou. Ferramenta 2. A pergunta antes de falar. Antes de compartilhar qualquer plano ou sonho, faça 3 perguntas para si mesma. Primeiro, por que quero contar isso agora? Se a resposta for empolgação, ansiedade ou necessidade de validação, considere esperar. Se a resposta for que você precisa de orientação concreta, de parceria para executar, ou que sente uma direção específica de Deus, avalie se faz sentido compartilhar. Segundo, quem é a pessoa mais indicada para receber essa informação nesse momento? Não quem é mais próxima emocionalmente. Quem tem a maturidade, o discernimento e o comprometimento com o seu bem para receber aquela informação de forma que te ajude. Terceiro, o que pode acontecer com essa informação se ela circular além dessa pessoa? Se a resposta a essa pergunta te deixa desconfortável, guarde um pouco mais. Ferramenta 3. Construa o círculo de confiança com intenção. Toda pessoa precisa de um círculo pequeno com quem pode pensar em voz alta, onde os planos em construção podem ser compartilhados com segurança. Mas esse círculo precisa ser construído com critério ao longo do tempo, não assumido de forma automática. As pessoas do seu círculo de confiança para planos e sonhos devem ter demonstrado, através de comportamento consistente ao longo do tempo, que guardam o que você compartilha, que torcem genuinamente pelo seu crescimento, que têm maturidade para dar opinião construtiva sem transferir os próprios medos para você, e que são capazes de celebrar as suas vitórias com alegria real. Esse círculo raramente tem mais de 3 pessoas e constrói-se ao longo de anos, não de conversas. Ferramenta 4. Desenvolva o hábito de registrar em vez de contar. Em vez de contar os seus planos para outras pessoas, escreva. Faça um diário, caderno de visão. Registrar o que você está sonhando e planejando tem muitos dos benefícios de compartilhar sem nenhum dos riscos. Você processa a ideia, você a torna concreta, você cria um registro do seu desenvolvimento que pode ser valioso para entender o seu próprio processo ao longo do tempo. E você faz tudo isso sem derramar o espírito antes da hora. Deixa eu te contar onde Marcelina chegou. Os 2 anos que ela passou vendo o projeto que havia concebido sendo executado com o nome de outra pessoa foram dolorosos. Houve momentos de amargura real. Momentos onde ela questionou se havia sido ingênua demais, se havia confiado demais, se era falha dela ou da colega. Mas ela não ficou paralisada. Ela desenvolveu um segundo projeto, mais elaborado, mais robusto, mais fundamentado em dados concretos do que o primeiro. E dessa vez, ela não contou para ninguém no trabalho. Para ninguém. Passou 8 meses construindo em silêncio. Orou sobre cada etapa, documentou cada detalhe, construiu evidências de viabilidade tão sólidas que a proposta se defendia sozinha. E quando apresentou a direção do hospital, apresentou sozinha, sem intermediários, diretamente ao diretor médico, com um documento que demonstrava 2 anos de observação, 8 meses de desenvolvimento e um plano de implementação detalhado. O projeto foi aprovado em 2 semanas. Marcelina coordenou a implementação por 2 anos. Recebeu uma menção honrosa num congresso de humanização hospitalar e foi convidada para apresentar o modelo em outros 3 hospitais da rede. Ela me disse numa das nossas últimas conversas: a colega que me roubou o primeiro projeto me ensinou algo que nenhum curso de liderança jamais ensinou. Ela me ensinou que silêncio é poder, que o que você guarda com sabedoria cresce forte.
O que você derrama antes da hora muitas vezes não chega a lugar nenhum. E então ela disse algo que ficou comigo. Eu agradeço a Deus pelo primeiro projeto ter sido roubado, porque se tivesse sido aprovado da forma que eu havia planejado, eu nunca teria desenvolvido a disciplina que tornou o segundo projeto muito melhor do que o primeiro poderia ter sido. Essa é a providência de Deus operando no que parecia destruição. Quero terminar com uma imagem que espero que fique com você. Uma semente enterrada na terra está em silêncio. Não anuncia que está crescendo. Não pede validação enquanto desenvolve as raízes. Não precisa que alguém acredite nela para que o processo aconteça. Ela trabalha no escuro, em silêncio, fazendo o que precisa ser feito. E quando chega o momento certo, quando as raízes estão profundas o suficiente e a estrutura está forte o suficiente, ela rompe a terra. E não há força que possa impedir o que foi preparado em silêncio. Os seus sonhos são sementes, os seus planos são sementes. A visão que Deus colocou em você é uma semente. Proteja-a, nutra-a, trabalhe nela em silêncio enquanto o tempo não chega. E confie que quando o momento certo chegar, ela vai romper a terra de uma forma que nenhum anúncio prematuro poderia ter produzido. Como Neemias construiu os muros em silêncio antes de chamar o povo à ação. Como Maria guardou no coração antes que o mundo estivesse pronto para receber. Como José aprendeu, depois de um custo enorme, que há um tempo para os sonhos crescerem antes de serem revelados. O livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Guarde, pondere, execute, e quando a obra estiver feita, ela falará por si mesma. Se esse vídeo tocou algo no seu coração hoje, eu te peço 3 coisas simples. A primeira, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrever e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo aqui, sempre com profundidade, sempre com cuidado, sempre pensado para a mulher que você é. A segunda, deixe um comentário abaixo respondendo essa pergunta. Qual é o sonho que você está guardando no coração, agora mesmo que ainda não está pronto para ser contado? Não precisa revelar o sonho, só escreve, estou guardando. Ou, já cometi esse erro antes. Sua resposta me diz que você esteve aqui. A terceira, pense numa mulher que você conhece, que está prestes a contar um plano importante antes da hora. Que está empolgada e vai falar para todo mundo antes de dar o primeiro passo. Encaminhe esse vídeo para ela agora. Pode ser o presente mais estratégico que você já deu a alguém. Nos vemos no próximo vídeo. A sabedoria que Deus ensina sempre te liberta, nunca te aprisiona.